Olá pessoal, sou o professor Almir Garcia Fernandes, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, e estamos aqui para apresentar a vocês mais um vídeo de estudo do direito eletrônico. Esse já é o nosso sexto vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos estudar a relação do direito eletrônico com a propriedade intelectual. Mas por que estudar essa relação com a propriedade intelectual? Porque o direito eletrônico nós temos uma utilização muito grande de softwares. Ora, todos os dias que nós acessamos a rede mundial de computadores, nós estamos em contato com esses programas diferentes, né? Programas de conversas, né, em que nós mandamos mensagens de texto, de áudio, né? Programas que nós utilizamos para nos comunicar com pessoas, para pegar automóveis, né, para comprar passagens aéreas. Nós temos uma infinidade de aplicativos com uma série de usos e todos esses aplicativos se constituem como softwares. Além disso, nos nossos computadores em casa, o programa de texto que nós usamos para escrever os nossos textos, os programas para leitura de documentos, os programas para transformação de documentos em documentos digitais, documentos físicos para documentos digitais, tudo isso são programas de computador, são softwares, tá? E estes softwares são protegidos, esses softwares são protegidos pela propriedade intelectual. Contudo, é importante lembrarmos que por determinação legal, ele é registrado no INPI. Tá? Mas como assim no INPI? O INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Opa, peraí. Propriedade intelectual e propriedade industrial não são a mesma coisa? A propriedade industrial, ela é uma espécie da propriedade da propriedade intelectual, tá? Então, a propriedade intelectual é o grande gênero em que os direitos autorais, a propriedade industrial são espécies, tá? Então, os softwares, eles são classificados como direito autoral. Contudo, eles dependem do registro no INPI. E eles vão ser registrados como direitos autorais de softwares, como softwares mesmo, e não como patentes, por exemplo, porque não são patentes. Tá? Softwares não são considerados patentes. Tá? É importante informarmos que o software possui um sistema próprio de registro, tá? Que é exclusivo para eles, né? Visto que os demais direitos autorais não têm registro no INPI. Tá? O fato, pessoal, contudo, de um programa de computador não se encontrar registrado, não retira a proteção que o seu autor pode reivindicar a sua autoria e as proteções legais que ele possui sobre o software a qualquer tempo. Tá? Então, o registro é indispensável, mas não é uma condição para o exercício do direito autoral, como é no caso de marcas e patentes. Então, no caso de marcas, no caso de patentes de invenções, nós temos que o registro é indispensável, para a exploração da marca, para a exploração, dos direitos sobre a invenção. Contudo, no caso de direitos autorais de softwares, nós temos a proteção independente do registro também. É o que não acontece muitas vezes. Por exemplo, em caso de duas pessoas que exploram a mesma marca, se uma só destas tem a marca registrada e a outra não possui registro, é bem provável, que o direito da propriedade industrial dê preferência à proteção do primeiro, que tem o registro, e não ao segundo. Tá? Isso, no caso dos softwares, não acontece. Nós podemos ter uma pessoa que desenvolveu o software, mas que futuramente foi registrado por uma outra empresa. Por exemplo, através de uma pirataria ou através de alguma forma a pessoa conseguiu, uma forma indevida, conseguiu aquelas informações sobre aquele software, o autor terá proteção específica nesse sentido. Tá? Bom, os softwares são regulamentados pela Lei 9.609 de 98. Tá? Então, não se aplica ao programa de computador disposições relativas aos direitos morais de autor do direito autoral convencional. Tá? Por quê? Porque no direito de autor, nós sabemos que o titular tem tanto o direito de exploração econômica quanto o direito moral, que é aquele direito que garante que terceiros não alterem a sua obra. No caso dos softwares, nós temos um direito moral um pouco diferente,
Por quê? Porque o direito moral do programa de computador, ele permite que o usuário ou titular do direito de exploração possa adaptar o software às suas necessidades. O titular do programa de computador pode opor-se apenas a alterações que não foram autorizadas no programa de computador. Tá? O prazo para exploração dos programas de computadores também é um pouquinho diferente, por exemplo, do prazo de exploração de obras literárias, né, ou então de músicas, que são de 70 anos contados a depois da morte dos autores. No caso dos programas de computador, nós temos o prazo de 50 anos, contados a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente da publicação do software. Tá? O registro serve apenas, como nós falamos para vocês, de prova relativa da titularidade, tá? Mas esses 50 anos ele conta a partir do registro especificamente no INPI como programa de computador. A proteção jurídica dos softwares contra a contrafação, né? Contrafação é um nome legal que nós usamos, né, para falar de pirataria, tá? Se estende também aos estrangeiros que são domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda aos brasileiros direito equivalente. Então, o programa de computador registrado aqui no Brasil, ele também tem que ser registrado, também ser respeitado, me desculpe, por um estrangeiro que seja domiciliado no exterior e vice-versa. Em regra, a Convenção Internacional de Berna, ela prevê já essas hipóteses de respeito a direitos autorais que se estendem também ao direito dos softwares, não é? Então, nós temos que respeitar softwares que são registrados no estrangeiro e países estrangeiros precisam respeitar os softwares que são registrados no Brasil. Né? Isso é uma bilateralidade entre diversos países e convenções internacionais. O titular do direito autoral pode vendê-lo ou alugá-lo para terceiros. É uma questão normal, né, de cessão, né, como nós já vimos em aulas anteriores. Né? Cessão de direitos autorais, quando há a doação completa, transferência completa, ou licença, né, quando nós temos o aluguel. Valendo destacar que na hipótese de licença não será implícita, né, a licença após a venda do direito, sendo necessária autorização expressa para que o adquirente conceda futuras licenças do programa de computador. Né? Como que se faz o registro desse programa de computador? Bom, como nós já falamos, ele é feito no INPI. Tá? E ele tem que ser feito através de uma petição específica para o INPI, contendo os dados referentes ao autor do programa, o seu titular, identificação e descrição funcional desse programa, para que ele serve, né? E trechos e dados do programa suficientes para identificá-lo perante terceiros, né? Porque é esse registro que vai diferenciar o programa de computador de outros programas, e ele vai ficar público, né? Pelo menos durante esse período de 50 anos, o seu autor poderá, né, evitar que terceiros não autorizados utilizem um programa igual ao dele. Tá? Mesmo não sendo obrigatório, o registro é imprescindível, tá? Quando se está diante de um contrato de transferência de tecnologia, por exemplo, que também, né, no caso desses contratos, nós já vimos anteriormente, devem ser obrigatórios o seu registro, né, perante o INPI. Uma questão interessante sobre os programas de computadores, né, sobre esses direitos autorais, é quando o software é criado em um ambiente de trabalho. Seja por uma empresa que é desenvolvedora de softwares ou não, uma outra empresa qualquer em que os seus colaboradores desenvolvem programas de computador, sejam eles empregados, estagiários, terceiros. Tá? Bom, quando a programação é a atividade principal ou secundária, nós temos programadores, nós temos pessoas com vínculo empregatício. Então, nesse caso, o vínculo obriga essas pessoas a trabalhar dessa forma, desenvolvendo software, logo, o direito autoral pertence à pessoa jurídica. Tá? Caso eles venham criar um novo software, seja ou não essa a finalidade do trabalho deles, a titularidade dos direitos de exploração econômica, sempre de exploração econômica, pertencerão ao empresário ou então ao órgão público ao qual ele está vinculado. A mesma regra aplica-se, como eu já falei para vocês, a estagiários, bolsistas, terceiros contratados. O programador não terá direito a nenhum percentual de exploração econômica, como as pessoas erroneamente acreditam, salvo se expressamente ele convencionou isso no seu contrato de trabalho, por exemplo.
Tá? Então, eu já vi situações práticas, né, em que pessoas desenvolveram programas de computador, né, em casos de escolas, por exemplo, né, desenvolveram programas para acompanhar notas, tudo. Nesse caso, né, esses programas de computador específicos pertencem àquela escola, ao qual a pessoa estava explorando. Tá? Existe exceção a isso? Sim, né, existe exceção. Quando o empregado, por exemplo, desenvolve o programa fora do local de trabalho. Mas se ele exerceu, se ele desenvolveu a programação dentro do local de trabalho, o direito de exploração econômica pertence ao empregador. Tá? Então, quando esses programas de computador são apresentados e são comercializados, é necessário, como nós já falamos, o registro do seu contrato de licença e as alterações do programa de computador devem constar, que os usuários podem fazer, devem constar nesses contratos de licença. A lei determina que eventuais alterações feitas por quem possua a autorização do titular do direito autoral constituem, nesse caso, quase que um novo direito autoral. O empresário, então, após o registro do contrato de transferência, devidamente autorizado, poderá criar seus próprios bancos de dados, né, porque é claro, né, que ele está utilizando o programa de computador com essa finalidade, ou outras quaisquer, né, e outros subprodutos oriundos do mesmo programa de computador. Só que nesse caso ele tem que ter uma autorização expressa do titular do programa de computador para essas alterações, né, que serão desenvolvidas no software. Qualquer modificação ou comercialização que não for autorizada pelo titular do direito autoral do programa de computador caracteriza crime de contrafação, né, ou então de pirataria. Tá, mas em que situações que não é possível identificarmos, por exemplo, ofensa ao direito titular do titular do software? Né? Quando é que é possível, né, estar dentro de uma situação de legalidade? Né? Por exemplo, você que fez o download de uma série de aplicativos no seu celular, será que nesse caso você está cometendo algum crime de contrafação ou pirataria? Né? Bom, primeiro, é claro que quando esses programas de computador estão à disposição, né, nos App Stores, né, nós temos alguns que são gratuitos. Tá? Então, esse download gratuito, tá, mesmo que seja gratuito, há a preservação do direito autoral, né, do direito de exploração econômica, porque nem sempre é gratuito, né? Nós temos, nesse caso, não do usuário, mas de terceiros que fazem propagandas, tudo, nós temos a utilização desses softwares. Tá? Em regra, meus queridos, quando a reprodução é só em um exemplar de uma cópia legitimamente adquirida, não temos contrafação, não temos violação. Eu já vi, por exemplo, situação de empresas, que usam um programa de computador de análise de planilhas, análise de projetos de arquitetura, engenharia, como AutoCAD, por exemplo. Né? A empresa ela precisa ter um programa legítimo para cada computador que ela instalar esse programa. Se ela tiver, por exemplo, 3 licenças de uso e 8 computadores funcionando, ela está cometendo o crime de contrafação. Né? Todos aqueles que superaram essas 3 licenças. Tá? Então, a citação parcial de programa de computador também não é considerada contrafação quando ela é feita para fins didáticos. Né? Os professores do cursos de programação, dos cursos de ciência da computação, né? A ocorrência de semelhança de um programa com relação ao outro que seja pré-existente, né? Quando se der por força de características funcionais da aplicação, né? Porque aí a programação pode ser diferente, mas a funcionalidade é a mesma. Integração de programas, isso é muito importante, porque os programas de computadores precisam se integrar. Né? Um exemplo interessante disso é o programa do Windows, tá? Que precisa ter uma integração com diversos outros programas de computador, né, que são, reunidos, né, nessa ferramenta. Tá? Então, nós temos programas de computador como, o Android, que precisam, dialogar com outros programas de computador. Então, nós não teríamos aí, nesse caso, contrafação. Ok? Bom, os usuários do programa de computador, que eventualmente utilizam da internet, e hardwares, eles precisam manter a operacionalidade desses sistemas. Tá? E para que eles mantenham essa operacionalidade, é sempre importante que as licenças de uso sejam válidas. Você já deve ter visto, eventualmente, situações de pessoas que usando editores de texto ou mesmo o programa do Windows de forma
né, contrafeita, de repente aparecem informações na tela do usuário, né, algumas funções ficam bloqueadas, né, justamente porque o titular do programa de computador ele tem esse direito, né, de evitar que terceiros usem de forma indevida, né, o contrato de licença, que é aquele contrato que nós aceitamos quando nós instalamos, né, um aplicativo no celular ou um programa no nosso computador. Tá? No prazo estipulado do contrato de licença, deverá o fornecedor do software ou seu autor garantir ao usuário todas as atualizações provenientes desses programas. Por isso que, e reiteradamente, esses programas são atualizados na internet para evitar problemas, e nessas atualizações, na sua grande maioria, né, os titulares desses programas fazem a verificação de autenticidade, né, dessas cópias que estão distribuídas. Ok? Bom, e por fim, né, com relação aos direitos autorais na internet, né, e agora não os direitos autorais do software, mas, por exemplo, direitos autorais de livros, e-books, né, que são muito comuns, e músicas. Tá? Importante, pessoal, o e-book em si e a música, ela não é um software, ela é um arquivo. Tá? Então, quando você, né, vai até o seu aparelho de celular, né, e abre um aplicativo para ouvir música, né, para assistir um filme ou para ler um livro, você não tem, né, diversos programas de computador. Você tem um programa, que é o programa que vai reproduzir essas músicas, esses filmes ou estes livros. Tá? Estes filmes, livros e músicas são arquivos de informação. Tá? Há muito tempo atrás eram em MP3, né? Hoje tem vários formatos, né? O MP3 era o mais utilizado há um tempo atrás. Bom, estes arquivos, né, eles têm direito autoral próprio, né, com relação à música em si. Tá? Porque o direito autoral ele não está contido em uma coisa. Então, por exemplo, quando nós falamos, né, de um livro, por exemplo, né, o direito autoral do autor não está nessas folhas e nessas páginas. O direito autoral está, na realidade, no conhecimento que elas contêm. Então, independente se o direito autoral foi reproduzido em um livro físico ou se ele está sendo reproduzido em um programa de computador, em um celular, o direito autoral é o mesmo, do autor. Tá? Então, aí nós teríamos direitos autorais diversos, né? O direito autoral do arquivo da música, o direito autoral do aplicativo de música, o direito autoral do arquivo do filme, o direito autoral do aplicativo de reprodução de filmes e vídeos e assim por diante. Entendemos? Tá? O uso indiscriminado desses arquivos, né, por parte dos titulares caracteriza violação, né, crime de pirataria, né, crime de violação contra a propriedade intelectual. Por isso que nós temos uma série de aplicativos de streaming, né, que não tem uma grade de filmes muito grandes, porque eles só conseguem, né, reproduzir alguns dos quais os seus titulares, né, tensionam contratar com eles, ok? Então, com isso, nós encerramos essa nossa aulinha, tá? Tenham todos um ótimo estudo, né? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!